Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, pessoal, são 10 horas 12 minutos. Bom dia, Dom Pedrito. Estamos começando mais um programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina, a voz do Ponte Verde. Neste momento ainda conversava com o colega Sérgio Roberto que rumos o planeta Terra está tomando. De que maneira o ser humano está sabendo administrar o maior presente que poderia ter sido dado para o ser humano, que é o direito à vida, que é o direito a ter um lugar próprio para morar, e ao mesmo tempo parece que os seres humanos teimam em querer destruir um patrimônio fantástico, maravilhoso que é o nosso planeta. Se preocupam tanto sobre Marte, sobre Vênus, sobre desbravar o espaço, mas, no entanto, pouco conhecemos ainda sobre o nosso planeta e de como devemos protegê-lo. O egoísmo, a arrogância tradicional do ser humano, por vezes não permite e não dá a ele aquela condição até de repensar as suas próprias atitudes. Afinal, quem somos nós? O que estamos propondo para essa nova geração que está chegando? Essa geração chamada geração cristal, que dizem vai fazer a diferença no planeta, aonde ela está? Porque, por enquanto, pela maneira bélica, pela maneira obtusa, obscura, como os passos estão sendo dados aqui no nosso planeta, e não é só os americanos, não são os israelenses, iranianos, nem lá do Líbano, nem da China, nem do Rússia, os brasileiros também. Vejam bem a maneira como o nosso Brasil está caminhando. Vejam muito bem a maneira como estão sendo conduzidos as questões de cuidar da população, a desobediência à nossa Constituição. Estão rasgando as páginas da Constituição brasileira. Os escândalos, um atrás do outro. E quando a gente pensa que o grande escândalo aconteceu, vem outros maiores ainda. O descrédito de quem deveria proteger a população. O descrédito de quem eleito foi para fazer a gestão do Brasil e cuidar para que os brasileiros pudessem ter saúde, educação, segurança e tudo aquilo mais que sabemos. Afinal, Pacazzi, que país é esse? Já dizia aquela música do Legião Urbana. Eu não sei, eu sinceramente, neste momento eu não tenho como responder. Que país é esse que nós pagamos tão caro para viver e não temos aquela contrapartida, aquele benefício de retorno para o nosso dia a dia? Bom dia, Pacazzi, e bom dia, Dom Pedrito. Bom dia, Norton, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, nossos companheiros de trabalho. Pois é, Norton, enquanto tu iniciavas aí, falando sobre a possibilidade real, né, de destruição do mundo, do nosso planeta, pelo menos, né? Olha, e eu me recordando aqui de um livro que li há algum tempo, chamado Anatomia da Destrutividade Humana, cujo autor é o Erich Fromm, né? Mas um dos comentários que se faz é que a sociedade humana neste planeta viveu, em outros tempos, também momentos de paz, de harmonia, de sensibilidade, enfim, de encontro de vontades. Eram as chamadas sociedades matriarcais. Pois é, dirigidas por mulheres, olha só. Então, estatisticamente, naquele tempo, havia menos guerra, menos confronto. Bom, essas condutas todas, elas têm implicações e raízes
Está no íntimo do ser humano, né? Tem. A belicosidade? Tem sim. E o interessante, Norton, uma verificação que se vê também, é uma verificação estatística, que o indivíduo sozinho, ele comete alguns crimes, mas em grupo isso se potencializa, porque realmente em grupo a pessoa perde a sua consciência, ela entrega a sua consciência a uma consciência coletiva, e essa age por impulso, por paixão, completamente descerebrada, sem razão, sem nada. Então, se diz, né, qual é o animal mais perigoso do mundo? O mais perigoso do mundo é a turba. Exatamente. A turba imparável, né? É isso aí. Unidos derrubaremos todos pela frente. Não se vê desde antanhos, né? Mas uma turba de amigos ou de inimigos? Sim, mas em turba, eles fazem de tudo um pouco, para o bem e para o mal. Então, muitas vezes, o jeito de só tirar uma pedra lá, não. Mas se está em turma, é bem possível que essa pedra saia. É verdade. Bom, mas de qualquer maneira, fica aí a nossa observação, a nossa expectativa de que alguém possa ter aprendido no correr dos tempos, da história, ter aprendido que guerra não constrói nada. Nada. É uma estupidez. Sempre foi. Apesar de que é preciso justiça seja feita. Olha só a contradição. Os maiores inventos, e usados para a paz, Sim. Os maiores inventos da humanidade foram feitos por causa da guerra, pela circunstância da guerra. Nos meios de comunicação, no transporte, na ciência médica, enfim. Paradoxalmente, as maiores invenções e criações foram feitas nesse momento de pressão, de premência. Tem que ser maior que o inimigo para poder vencê-lo. Então aí se progrediu muito, né, na investigação, os cientistas. Aliás, os cientistas, muitas vezes, pacifistas, mas eram obrigados a... Pensa numa coisa lá que nós temos que derrotar o inimigo. E eram constrangidos a isso. Dizem até que, por exemplo, Santos Dumont, né, que é considerado aí o pai da aviação, ficou muito deprimido quando viu a sua invenção sendo usada para matar pessoas. Pois é. Tá? Tem lógica. Eu não sei se a história é exatamente assim. Tu imaginou se o Santos Dumont, se nos seus pensamentos mais longevos e utópicos, imaginou a evolução que passaria toda a transformação dentro da aeronáutica? Não tinha como. Não tinha como imaginar. É um absurdo, né, Pacardo? E principalmente nas últimas 3 décadas nós tivemos aí um salto, né? Mas mesmo assim eu continuo naquela linha de pensamento. Evoluímos muito. Queremos dar passos gigantescos rumo ao universo, mas não conhecemos e não sabemos como cuidar do nosso próprio planeta, viu? Pois é, né, Norton? Então, estamos aí com pretensões de tomar a praça, mas nós não sabemos como lidar com o nosso jardim. É verdade. É verdade. O nosso pátio não está dominado. Então... não conhece nem os micro-organismos que habitam. Não tem como. Então são questões assim, por exemplo, né? Se pensa aí no progresso, no desenvolvimento, na melhoridade da qualidade de vida, né? Olha, o Krause está dizendo que a dificuldade é a mãe da criatividade. Pois é. Um grande abraço, Krause. Um grande abraço, meu amigo.
Mas na melhoria da qualidade de vida se pensa muito nisso. Mas, no entanto, no jardim de casa, né, no pátio de casa, se continua agredindo irresponsavelmente, patologicamente, eu diria, as mulheres. Mas que absurdo isso. Mas, Norton, pensa bem, nossos ouvintes. Mas que sentido tem isso? Olha só. Não tem sentido nenhum, isso é uma doença. Né? E como tal tem que ser a maldade tratada. Ela tem vários formatos e patológicos é um dela, né, para casa. Pois é. Uma patologia. É uma doença que tem que ser tratada. Humano. Agora, tem que se tentar... Mas é uma doença ou é maldade mesmo? Mas, Norton, eu prefiro acreditar que seja... Mas então o Irã lá está todo doente. Mas o Irã não, o Irã, o Paquistão, o Afeganistão, aqueles povos, porque para eles a mulher não é nada senão objeto de reprodução e que tem que se manter totalmente à margem das ações e de decisões, da própria criação dos filhos, sem direito a ser educada, etc, etc. Então, quer dizer, aquele ali é o berço da maldade para casa, contra a mulher. Pior de tudo é que... E tem tanta gente aqui no Brasil que ainda acha que é muito bom lá, viu, Pacasa? Pois é. Gente, inclusive deputados eleitos que acham que aquilo lá é o berço do planeta. Sim, mas é bom enquanto está aqui, né? É porque eu vejo que grande parte... É bom enquanto está aqui, né? Que a Venezuela é bom, que Cuba é bom, que o Irã é bom, que lá no Líbano é bom, mas eles só vão para onde? Eles vão para Sorbonne, né? Vão França, né? França. Vão para onde? Para a Itália? Vão para os Estados Unidos? Eles só vão para onde eles não gostariam de ir. Mas é interessante isso aí. Mas é que alguém paga a conta, viu, Pacas? Bom, eu não estou afiado hoje. Eu vi que não. Pois é. Não, mas ali, por exemplo, das questões do Irã, por exemplo, não sei quem. Deve ser o Mostafa Cabenei ligando para ti aí. Deve ser. Não vou atendê-lo agora. Não atende. Deixar para convidar ele para almoçar. Mas, pois é, Norton, aí é que está. Mas acontece assim, ó, lá o pior de tudo é que eles buscam o aval de Deus. Não, é Deus que está mandando, tá? É Deus que está mandando. Deus está mandando e o pior não é isso, é que acreditam que sim. Os chefes dizem que foi Deus que mandou. Tem costas largas, né? Eu estava vendo ontem uma matéria e que falava o seguinte, até respeitando Deus aí, que Deus perdoe realmente a todos esses que fazem tanta maldade no planeta. Eu estava lendo que quando lá no Irã, meninas, adolescentes, virgens, são presas, que há uma determinação por parte, isso aí já foi dito em vários meios de comunicação, que há uma determinação que havia por parte do Ayatollah e seus seguidores, para que elas fossem estrupadas na cadeia, porque a religião não permite que eles executem virgens. Isso aí. E aí eu me lembro também de uma resposta que foi dada em algum momento lá no Congresso Nacional. Alguém disse assim, porque estão matando os nossos irmãos. Aí o cara disse, mas estão matando justamente pessoas iguais a ti. Estão matando mulheres, estão matando pessoas com opções sexuais diferenciadas. E aí, porque são enforcados, porque lá no Irã mulheres homossexuais, LGBTs, para casa são enforcados sumariamente. Mas é muito bom tu atacar determinados setores quando tu é a maior vítima. Me justifica isso aí? Pois é. Não é? Esse é o Brasil, viu, para casa? Pois é. A linha para tentar interpretar isso aí, eu particularmente, as pessoas são livres para seguirem na linha que optarem, né? Eu penso que seja um problema patológico, né? Eu penso que é uma doença, né? Uma doença da humanidade. Agora tem que descobrir as causas e, através
dessa descoberta, buscar o tratamento. Por que, Norton? Porque alguém a dizer, mas isso é maldade pura. Bom, mas o indivíduo, ele não tem plena posse da sua vontade. Não tem plena posse da sua vontade. Quem é que pediu para nascer? É uma questão, é um debate filosófico. Foi o argumento que aquele jovem, há poucos dias aqui no Brasil, que entrou com um processo, olha só, um processo no judiciário, sim, e foi em mídia por todo o país, sim, que os pais queriam obrigar ele a trabalhar e ele, sob o argumento de que não pediu para que nascer, e já que eles tinham dado a vida a eles, que eles eram responsáveis pela manutenção dele. Ele não quer trabalhar e foi para a lei exigir que continue sendo sustentado pelos pais. Ele não é doente, não tem nada, ele é esperto, né? Sim. Mas, segundo ele não pediu para nascer. Bom, aí se relativiza muito isso aí também, né? Então, mas tu vê como é complexa a coisa? Não, mas o debate mais profundo, no nível filosófico, começa por aí, né? Ninguém pediu para nascer. Ser ou não ser? Bom, chegaremos lá, né? Nascer assim, né? Dessa forma, dessa maneira, enfim. Então, quer dizer, a pessoa não determina isso. Ele pode até artificializar a sua morte, determinar quando é que vai morrer. Mas, na verdade, ele também não está. Se nós formos ele não programa isso, ele não faz essa... Se nós formos abordar todas essas particularidades, nós vamos passar toda quarta-feira, quinta, sexta, e não vamos chegar a um denominador. A intenção é a melhor possível. O que acontece, por exemplo, essa história das virgens, né, que não podem ser mortas virgens, né, então aí são agredidas, estupradas, etc, etc. Isso em psicologia chama-se racionalização. É a adaptação de uma barbaridade a um conceito de aceitabilidade social. Não pode. Sob o ponto de vista humano. E que fique... Então, quando se diz assim, Norton, mas isso aqui é um absurdo na nossa sociedade, em termos. Por quê? Porque isto não é enraizado. Isto pode mudar no tempo e no espaço. Tanto é verdade que é isso. Se tu percorreres o mundo, deres um voo, né, sobre o mundo, não, sobre as várias culturas, hoje, não ontem, mas hoje. Caro, eu não tenho dinheiro para isso. Tá, mas tem imaginação. Tá. E se tu deres uma volta, e cultura, imaginação e cultura, se deres uma volta nas culturas, hoje, dos povos de hoje, tu vais ver grandes e profundas e radicais diferenças na maneira de encarar o mundo, das pessoas se tratarem umas às outras e tal. Valdir, deu uma confusão aí, deu um ruidão. O que houve por aí? Alô. Bueno, vamos continuar com ruídos ou sem ruídos? Deve ser um cascudinho da noite. Ou também tem um míssil a caminho. Não, um míssil não. Míssil não. Para casa e tudo, nós estamos falando e que fica... Melhorou, Valdir. Melhorou. Bravos. Palmas. Opa, piorou de novo. Agora sim. É cabo ou é sargento? Não, eu acho que é um cabo mesmo, ainda não foi promovido e está bravo por isso. Não sendo um general, né? Mas para casa, na realidade... Sim. Continua, né? Continua o ruído. Continua. Agora melhorou. Tá. Agora melhorou. Para casa, então, assim, nós temos... E que fique bem claro, nós não estamos criminalizando a religião. Nós estamos falando sobre os atos de homens. Porque até se formos falar sobre religião, o que foi a Inquisição? Os métodos absurdos usados pela própria Igreja Católica e seus papas ao longo da história, quando promoveram a Inquisição. Bastava nós olharmos as fotos de tudo aquilo que era usado para, entre aspas,
tirar os demônios das pessoas, segundo a religião naquela época, e vamos ver que, na realidade, a própria Igreja Católica tem marcas profundas de maldade e que a história não vai apagar para casa. Exatamente, Norton. Tem tudo isso. Tem tudo. Nós não podemos apontar dedos. Aliás, nós sabe por quê, né? Somos seres humanos normais, mas as lideranças A e B não podem apontar dedos, porque a história prova e está cheia de afirmações do quanto que sempre foi homem. Não o que estava escrito, não o que Deus deixou nas tábuas lá, que Moisés trouxe lá do alto da montanha. Eu tenho certeza que naquelas tábuas de ouro que Moisés trouxe, não dizia: tu vai matar, tu vai estrupar, tu vai degolar, não. Ali falava em união, em harmonia, em amor, falava em prosperidade, falava em desenvolvimento, em evolução. Mas os homens é que interpretam a sua maneira e aplicam conforme a sua necessidade de poder. É uma maneira de ver. O Norton... E a igreja sempre quis ter poder, né, para casa? A própria Segunda Guerra Mundial ainda deixou marcas profundas de quanto a igreja influenciou no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Quando se diz assim, por exemplo, os 10 mandamentos, no caso da igreja, né? Mas são normas de caráter moral. É verdade, são. E o que rege a tua vida? Bom, aí valores morais. Não, é o próprio princípio da lei, da legalidade. A base, a raiz da lei é a moral. Moral chama-se costume, bons costumes. Tá horrível esse barulho aí. Tá chato, né? Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Já voltamos, tá bem. Muito bem, pessoal, retornando aí com o programa Tema Livre nessa manhã de quarta-feira. E aí, Pacazzi? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim, vamos lá. O Norton, está na nossa audiência o Roger. Roger Viana, tá? O Preto. O Krause, a Glória, nossa querida amiga. E o Newton Vaz Coelho, lá de Viamão, tá te mandando um parabéns e um feliz aniversário. Saúde, sempre felicidades. Muito obrigado, Olha obrigado. Ele só perguntou pelos novilhos, né? Os novilhos estão querendo embarcar novilhos para o Irã. Não, mas não vai. Os órgãos ambientais não vão deixar passar no Estreito de Hormuz. Lá o Estreito tá. Tu viu esse ontem, Pacazzi? Sim. 12 navios iranianos afundados pelos norte-americanos, de navios, não navios de transporte de grãos ou de petróleo, navios de uso da frota iraniana que estavam carregando e soltando minas ali no Estreito de Hormuz para impedir a passagem de navios. Pois é. Bom, consequência disso tudo... Aí tem muitas, né? Com certeza. A primeira de todas, e lamentável sempre, é a perda de vidas humanas. Claro que sim, né? Do lado que estejam. Vida não foi feita para perder assim. Não. Manda o bom senso, a boa humanidade de que isso é inadmissível, sempre. Repete, por gentileza, a primeira frase sobre vidas. Vidas humanas. Não se pode perder assim? Não, de jeito nenhum. Xi Jinping, o presidente da China, ao ser questionado sobre o uso indevido de material humano em campos de produção, e falava: mas, presidente, será que em algum momento essas pessoas não vão morrer? Da onde saíram esses tem mais? Bom, aí a conta fecha, né? Ou não? Bom, está se falando aí, uma das consequências de natureza econômica é a questão do diesel. Até que ponto essa conexão é válida e merece respeito, essa suba do diesel, essa escassez do diesel, né? E o preço vai subir porque vai faltar. Mas o Brasil é autossuficiente em petróleo.
Tu acha? Não é eu acho, a estatística diz isso. Mas e o que a Petrobras sabe e faz a respeito disso? Tá, mas ele é autossuficiente em petróleo, mas não em diesel. Diesel é um derivado do petróleo. Tá, e o que tu precisa para transformar parte do petróleo em diesel? Tem toda uma tecnologia, não é, Norton? Eu tenho uma informação de longa data, não é recente, de que houve um acordo internacional, porque o monopólio da distribuição de derivados do petróleo no Brasil é da Petrobras. Não foi, nem sempre foi. Nós tínhamos aqui a ESSO, a Shell, a Texaco, que faziam também a distribuição por conta própria. Tá? Mas depois houve aí um acordo, penso eu, não sei, entre as companhias, e houve também a privatização da distribuição, né? Mas isso não tem nada a ver. A privatização da distribuição, há tantas empresas privatizadas que fazem distribuição equânime. Um amigo meu que trabalha dentro do cenário aí da distribuição de combustível me disse o seguinte, conversamos com o pessoal de algumas TRRs e eles falam que a Petrobras teria sinalizado que não quer comprar a matéria-prima porque o preço subiu e isso vai impactar nos lucros deles. E esperaram subir o valor da matéria-prima para casa, para depois perceberem que tudo que estava acontecendo lá do outro lado poderia desencadear todo esse processo. Aí... E ontem mesmo lá na Expo Direto e no Me Toque, produtores denunciaram a falta do produto e a alta consequente dos preços aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que as autoridades tinham que tomar providência, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se vivemos numa república federativa, o nosso estado, como as demais federações, tem autonomia para tomar esse tipo de decisão. Não tem no Brasil? Compra no Uruguai. É mais caro, sei lá, mais caro? Mas o Uruguai não compra de nós. Não sei, mas até a segunda ordem não. Então compra no Uruguai, compra da ANCAP. É um pouco mais caro? Sim, um pouco mais caro, mas nós estamos aí lidando com a falta, a possível falta. Bom, se não tiver diesel, vai movimentar o caminhão e a máquina com o quê? Com carvão? Pois é. Com bateria recarregável? Não chegamos lá ainda. Mas então tem que tomar uma providência. E essa providência é uma das justificativas da existência de governo, a tomada de providências. Caneta, decisão. Hein, Norton? Esse tá é o horário do relax agora? Tu tá bem humorado, né? Esse é o horário do relax, é? E dizem assim, não, mas vai encarecer, vai, se começar a não receber o tal diesel que vem de fora, né? vai encarecer. É a lei do mercado, oferta e procura. Mas o governo tem como não deixar subir. Tem. Não é tabelar, não é simplesmente, radicalmente, né, chegar e tabelar. Não, isso aí é uma agressão ao livre comércio. Não, ele pode tirar a sua parte, a sua mesada. Qual é a sua mesada? É o imposto. Norton, tu que és uma pessoa bem informada, quanto de imposto se paga por litro de diesel? Barbaridade. Essa é a mesada que vai para o governo. Pois, aí eu posso fazer uma pergunta? Pode. É mais fácil, ou qual é a parte mais difícil para o setor que administra todo esse cenário dos combustíveis, de aumentar o imposto, cobrar mais caro da população, ou entrar em rota de colisão com aqueles que balizam todo esse mercado? Na proporção é menos de 1 por milhão, mas no entanto eles têm um poder muito grande e o governo não contrapõe as decisões deles para casa. Suliman, tudo bem, Suliman? Está na nossa escuta. Grande abraço, amigo. Ô, Norton. O Suliman é o conselheiro tutelar?
Sim, o Solimã, conselheiro tutelar. É nosso ouvinte aí. Ah, é? É, claro que sim. Que bom, Paquete. Pois é, Norton, o imposto. Pois é, o imposto. O imposto, a justificativa, o pressuposto do imposto é que ele vai usar isso para devolver à sociedade em serviços. Tá? Essa é a explicação. Se não foi de uma hora para outra, assim, numa mesa de bar, tchê, sabe, eu vou ter que cobrar de imposto, tá a troco de quê? Não, é tal, eu cobro de ti, mas em compensação eu vou lá capinar o teu pátio. Bueno, tá. Em troca de quê? Em troca de um serviço. Capinar o pátio. Pode ser. Eu até preciso de alguém aqui. É. Pô, claro. Quem não precisa? Mas tu acha que pagando o imposto tu vai ter? Não. Isso foi o combinado. O combinado, Norton. Mas nós estamos numa mesa de bar. Eu vou embora para casa. Vai. Eu vou embora para casa. Vai embora. Foi o combinado. Só que não está voltando, não está vindo em serviço. Mas poderia se tirar agora nesse momento de arroxo, né, mundial. Olha, vai faltar diesel porque o diesel vem de fora e está complicado aí de transportar, está cheio de avião e bomba e míssil e drone, não sei o que, coisa daqui a pouco vai faltar. A demanda é grande, especialmente na hora da safra. E é para tudo, é para colher, para transportar, para tudo, né? Você que está aí do outro lado do rádio, né, faça uma pequena ilação e se dê conta, quando você vai lá no mercado e tira um produtinho da prateleira ali, feche os olhos e veja para trás o que aconteceu. Que não foi mágica, não foi o computador que botou aquele feijão, aquele arroz ali na prateleira. Ele teve todo um trabalho, envolveu muita gente, muito esforço, muito risco. Alguém plantou, teve que esperar, teve que esperar o tempo, que ele não manda no tempo, que o tempo, enfim, fosse favorável para poder colher aquilo, limpar, armazenar, enfim, fazer todos aqueles processos industriais e depois transportar. Não. Porque se produz aqui, quem quiser vem cá comer. Não, tem que levar para outros lugares. Então tem tudo isso. E eu te fiz uma pergunta, tu não me respondeste. Tu tens aí o equipamento na mão para descobrir isso. Não vou nem responder. Quanto de imposto paga o diesel? 51%? 58%? 46% é a dúvida que eu tenho aqui. Bom, mas enquanto tu vais vendo aí, vamos pensando. É muito fácil, não precisa fazer proselitismo, demagogia. Não, que barbaridade, é porque foi privatizado. Não foi por isso que está subindo o diesel. Não é isso. E se foi isso, ou se por uma eventualidade seja isso, o governo tem meios e maneiras. O governo é a parte executiva do Estado que somos todos nós. Tem meios e maneiras eficientes, eficazes e legais de interferir. Não, você não pode fazer isso, tá? Assim abusivamente não pode. Tem meios. Bom, mas um dos meios, assim, olha, sabe, tá faltando, não tem, mas quanto é que custa um copo d'água no deserto? Se eu bater numa porta hoje e pedir um copo d'água, me dão. Não, quem é que vai cobrar? Não, está aqui, ó, um copo d'água, não tem problema. Agora, se eu estiver no deserto, quanto é que custa? Então, essa é a relação, oferta e procura. Agora, não precisa fazer um escândalo quando tem nas mãos a possibilidade, a caneta, vamos baixar agora, neste momento de crise, vamos baixar o imposto. Vamos tirar um pouquinho da nossa mesada, vamos abrir mão. Alguém tem que ceder, no encontro de vontade, olha, sabe, está debatendo, está no confronto com B, tá, mas na intermediária está quem? Está o C ou o G, que é o governo, né? O que custa essa boa vontade de abrir mão? Mas isso jamais, não,
Alguns governos já fizeram isso por iniciativa. E deu muito bem, muito certo. Então, é possível. O governo consegue sobreviver se conseguir manobrar esse tipo de coisa. Mas é uma questão de princípios, é uma questão de iniciativa, tá? Deixar um pouco de ser demagogista e começar a ser mais realista. Pacazzi, se nós formos considerar a carga tributária total sobre o óleo diesel no Brasil, considerando até aí impostos federais, estaduais, nós teremos uma parte significativa do preço final, frequentemente superando 20% do valor pago na bomba. Pois é o que eu estou dizendo, mas é em torno de 50%. Agora sim, ou não? Aí tu começa a somar aqueles numerozinhos miúdos que aparecem e tudo aquilo que tu não tem de retorno, o teu ônus é cada vez maior. Yeah. Nós pagamos muito caro. Nós pagamos caro por aquilo que compramos. Nós pagamos caro no imposto da nossa casa, Pacazzi. Pagamos caro no imposto do carro. Tudo que nós temos, nós pagamos impostos. Muitas vezes nós temos que pagar imposto para manter o que é nosso. O que é nosso tem direito. Ô Norton, estaria tudo isso justificado se fosse um imposto retributivo, se mandasse de volta bons serviços. E de preferência nas áreas básicas, saúde, educação, segurança, infraestrutura. Seria ótimo, está tudo bem. Tudo azul, América do Sul, pronto. Mas os serviços não vêm. E os impostos só vão. E não voltam os serviços. E agora, mais funcionários, mais 17 mil funcionários foram lá. Mas o que há? Tem um barulhinho aqui chato, né? É no ar isso aí, Norton? Não. Hein, Valdir? É no ar? O Valdir está dizendo que é pouquinho. Não, é muito grande aqui. Para mim está grande. Bom, seja lá como for, com barulho ou sem barulho. Vamos lá. Então, assim, ó, mais funcionários. Mas será que é preciso mais funcionários? Será que é preciso mesmo contratar mais gente? Ainda mais em ano eleitoral? Poxa, nós deveríamos, pega mal isso aí, né? Nós deveríamos proporcionar. Pega mal isso aí. Sim, Pacazzi, nós deveríamos ter a condição proporcionada pelos gestores do Brasil de criarem facilitadores para o empreendedorismo, para gerar possibilidade das pessoas terem as suas empresas, mas a galinha é morta antes mesmo de colocar o ovo? Ô Norton, assim, ó, por exemplo, vamos carregar o piano. Um só não vai, não consegue carregar o piano de cauda, né? Tá, mas enquanto precisamos... Tá, mas e quem é que vai carregar a cauda do piano? Precisamos de 4 aqui, tá? Pega dessa ponta, nessa outra, nessa... Quatro carrega, certo? Agora, pega os 4 aqui, tá? Portanto, aqui nós vamos carregar esse piano que é preciso, porque é uma das missões, tá? Mais 4. Agora o cara bota 20 à disposição para carregar o mesmo piano. Por quê? 4 carregam e 16 ficam fazendo o quê? Essa é a questão. 39 ministérios, por favor, não é para este governo, para o outro, para o que vem, é para todos os governos. Vamos ser mais eficientes. E não apenas acomodar a turma. 39 ministérios. Será que é preciso isso? Mas tu acha, nós chegamos aqui a dizer... Tu acha que isso aí vai impactar muito na economia? Por favor. Só esse ano, essa contratação vai impactar em 5 bilhões. Pois é. 5 bilhões. 5 bilhões. Só isso? 5 bilhões. Quantos hospitais dava para construir aí? Agora é assim. Mas num país onde tiram 90 bilhões
dos aposentados do INSS e ninguém quer dar satisfação? Tu está preocupado com 5? Ô Norton, assim, ó, eu estou preocupado com a eficiência. Qual é o sentido? Isso vai tornar a máquina mais eficiente e, portanto, sendo mais eficiente, vai devolver mais e melhor o que tem a obrigação de devolver em serviço? É isso que eu estou perguntando. Se isto for provado que sim, olha, nós não estamos conseguindo devolver um bom serviço porque estão faltando os 17 mil funcionários. Onde é que está isso? Está provado isso? Alguém se deu o trabalho de explicar numa democracia ao povo que é exatamente o detentor do poder? Alguém se deu o trabalho de explicar por que está contratando? Não. Aí é a velha história do bonde de Coimbra. Era levado um bonde puxado por 2 burros. Aí alguém disse, não, ele levava 1 hora para fazer um trajeto. Mas eram 2 burros puxando. Não tinha eletricidade, não tinha motor a combustão, não tinha nada. Disse, não, mas botando mais 2 burros vai fazer em meia hora. Será? Então, botando mais 4 não sai do lugar, não precisa nem sair, se a conta for essa. Tomara que essa não tenha sido a conta. Mas como contribuinte eu estou indignado de ter que pagar mais impostos por isso. Indignado. Acho um absurdo, uma barbaridade. Não me conformo. A não ser que se prove. Diz, olha, está aqui, ó. Ah, tudo bem. Admito, baixo a cabeça e aceito. Está aqui, ó. Nós estamos botando mais gente para prestar um serviço melhor, mais humano, com mais qualidade, etc. e tal. Mas não é isso que ocorre, nem neste, nem no anterior, nem nos anteriores. Nada. Nada, 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 nada. É uma crítica sistemática de governar. Está errado isso. Agora, é preciso que a sociedade se levante e diga, olha, não estou conforme. Mas primeiro ela precisa se convencer que ela é o poder. E aí... Sim, mas ela já alguém há de dizer assim, pois é, numa verdadeira democracia se respeita as instituições. É verdade. Acabou de dizer toda a verdade. É verdade. Numa democracia pura, autêntica, legítima, claro, se respeita sim as instituições. Mas é preciso que as instituições respeitem as pessoas. Sejam translúcidas, transparentes, claras, objetivas e que cumpram com aquilo para a qual foram criadas. Especificamente com isso. É preciso que isso aconteça para que haja uma respeitabilidade nessa relação. Porque do contrário não vai haver nunca. O que adianta eu respeitar as instituições e as instituições não estarem respeitando o cidadão? A gente vê, como viu no passado, e muitas vezes, quem vai na história brasileira, vamos ficar no Brasil, né? Então, se viu muitos escândalos e continuam acontecendo, depois diminuiu um pouco, depois de novo. Ora, se houvesse um verdadeiro respeito, então, de fato, as instituições isso teriam que explicar ao verdadeiro detentor do poder numa sociedade democrática, que é o povo. Mas falar claramente, olha, sabe, isso aqui aconteceu, por isso, está errado. E nesse erro estamos pedindo desculpas. Tá? Mas o que adianta o indivíduo, o cidadão, o democrata respeitar as instituições quando não está sendo respeitado por elas? Olha, no que tange, por exemplo, a questão de um dos poderes da nação, aí, o judiciário, né? Alguém disse assim, pois é, mas o
juiz. Sim, o juiz é fundamental. O juiz é fundamental numa democracia. É uma figura importantíssima. Tá? Aí diz assim, olha, sabe, eu estou me formando juiz e por isso estou aprendendo a ser imparcial. Não. Nós temos que partir do pressuposto exatamente o contrário, para reforçar esse lado. Só o imparcial de origem consegue ser juiz. Isso em termos ideais. Tá? Em termos ideais, só aquele que tem dentro da sua alma, do seu espírito, do seu íntimo, da sua consciência, a grandeza da imparcialidade é que pode ser um juiz. Mas isso parece que não está sendo muito relevado nas escolhas, né? Mas se tu for analisar, e se eu puder aqui publicamente fazer uma pergunta, tu é o Pascoalson ou tu é o Pasqualniken? Porque ou tu tá olhando, falando e imaginando que tu está na Finlândia ou na Islândia, lá no leste europeu, né, naqueles países lá incrustados nas montanhas e na neve, porque para casa o pensamento e a foto real que nós temos é aquela foto de terceiro mundo, onde determinados setores estão acima do bem e do mal. Porque isso é a imagem inequívoca de países ainda em crescimento e de terceiro mundo, volto a dizer, porque naqueles países que tu imaginou, no teu imaginário agora, onde as autoridades andam de bicicleta, onde elas andam caminhando no meio da população, sem ter medo de dar satisfação, porque tem políticas adequadas e próprias para a gestão dos seus países. Essa é a diferença. E quando eles cometem os deslizes, eles são tratados normalmente, são punidos normalmente e, obviamente, que saem do cenário da gestão pública. Mas isso nós estamos falando de países com condição milenar de existência e é uma questão existencial também, né? E por isso eles têm uma avaliação, entre aspas, um pouco diferenciada do que aquela que nós projetamos. Norton, nós temos uma população bastante heterogênea. Isso não é defeito, ao contrário, isso, no meu ponto de vista, é uma qualidade. Ah, é? Sim. É um país bem maior, territorialmente falando, do que a Noruega. Entra quem quer e sai quem pode? Do que a Dinamarca. É bem maior. Por conseguinte, penso que os nossos problemas sejam um pouco mais avolumados. Mas, de qualquer maneira, Vamos dividir o Brasil, tu acha que melhoraria? Não assim vamos dividir. Já está dividido, porque é uma república federativa. É para isso exatamente. São federações? Sim. Só que esse marco da república federativa, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Tá? Não está bem como combinado. Claro. Não foi bem isso que se combinou no início. Né? Porque é um país bastante amplo, continental, então todas essas regiões precisam de ter os seus representantes mais diretos, que estão mais conectados aí à população, diretamente. Né? Nós não podemos querer que o governo central saiba de tudo em todos os campos ao mesmo tempo. Então é preciso que haja uma organização das federações. E as federações têm atribuições. Só que, lá no combinado, elas tinham mais atribuições. Aliás, está na lei, está na leizinha lá do combinado, está escrito. Olha, não foi de boca. Não, foi escrito. E essa historinha no andar da carroça, pois é, não, mas deixa para lá, não, até dá para fazer assim, foram combinando, fazendo umas combinações. Mas hoje, rigorosamente, se puxar o papelzinho, olha, queremos que se respeite isso que está escrito e assinado pelas partes, esse contrato da República Federativa do Brasil, começando pela distribuição de impostos. Onde é que mora o cidadão? Ele
está por aí, ele está no ar, assim, não se sabe bem. Não, ele não está no ar. Ele está eventualmente no ar, aqui e ali, andando por aí, porque o ser humano, ele é andejo, né, como dizem, né? Uhum. Mas ele pertence a um município, e são 5.700, quase isso, 5.500 municípios do Brasil. Em algum município ele está conectado, é a sua pátria, é aquele município. Então, onde é que está o cidadão? Em algum município. Qual é o propósito de toda essa parafernália, essa máquina toda, tá? Qual é o sentido? E aí, agora é um ano eleitoral, aqui está fulano de tal, que eu vou lutar pelo indivíduo, pelo cidadão. Está faltando farofa, né? E pensar nas pessoas. Ah, meu Deus do céu, toca no coração das pessoas, que coisa impressionante. Tá, mas e o indivíduo não é pessoa? E será que está se pensando realmente nas pessoas ou no voto dele? Hã? É a pergunta. Bom, se estivesse realmente se pensando na pessoa, a verba mais importante, maior e mais significativa ficaria onde, Norton? Pois Dá 5 minutos para tu responder e ganha um Fuca. Tá bem. É um Fuca? É, abastecido. 1.600? Tá. Mas não com diesel. Tá. O Norton, é claro que a maior verba deveria ser para o município onde está o indivíduo, onde está a pessoa, o cidadão. É onde ele mora, é onde ele tem a sua família, é onde ele trabalha, fundamentalmente. Agora, fica só na intenção, no discurso, aliás, no discurso. Porque se realmente essa República Federativa quisesse premiar, se estivesse interessada no indivíduo, daria maior verba para o município. Depois, para o Estado, que é a federação, a unidade federativa. E depois, então, para o governo central. Por quê? Porque o governo central seria um governo de coordenação das unidades federativas. Isso é o combinado. Eu estou aqui com o meu querido amigo Correia, que está me mandando uma... não pude ler ainda Correia, tá? Mas vou ler com carinho e com atenção e com muito respeito. Está me mandando uma mensagem, mas me socorre, Correia. O Correia é um estudioso. É um estudioso. O governo central serve para coordenar todo esse sistema federativo, tá? E representar diplomaticamente o Estado. Bom, entre outras atribuições e competências. É o combinado, né? Mas esse é o combinado. Mas não, se faz o contrário. A pirâmide é bem o contrário. Vai primeiro tudo para lá, para a coordenação. Depois um pouco para o Estado e uma sobra, umas migalhas que caiu da mesa, aquelas migalhinhas que caíram da mesa ali do pão, né, para o município. Mas a responsabilidade, a divisão, a partilha de responsabilidades, não, é diferente. Aí inverte a pirâmide. Mas por que o prefeito não fez? Aí começa aquela discurseira. Aí é tudo para cima das costas do prefeito, do gestor público, municipal, etc, etc. O município que se vire. Ora, bolas. Mas não pode, o município não pode tirar leite de pedra, não tem como. Tá? Leite de vaca morta. Mas aí vai lá com um pirezinho, um chapéuzinho, um chapéu de aba larga de preferência, né? Vai lá e pede um pouquinho, porque aí eles dão, não, quanto é que tu quer? Olha, eu estou precisando ali de 100. Não, leva 50, porque tu vai gastar muito. Não. Para aí, tenha santa paciência. Ou então, de repente, toma a deliberação, vou mandar para fulano, como se fosse presente.
de Natal, de Páscoa, de fim de ano, sei lá o quê. Não é presente. Você tem obrigação, sim. O dinheiro é meu, saiu do meu bolso, saiu do meu trabalho, do meu esforço. Você não está fazendo favor nenhum. Mas fulano não fez, não adianta, não justifica. Você não é dono do dinheiro que é meu, é do cidadão, é do contribuinte. Vamos deixar bem claro isso. O governo fazendo favor, não tem favor, tem obrigação. Tá? E ninguém está lá assim porque foi constrangido. O senhor tem que ser, você não morre. O senhor tem que ser presidente, o senhor tem que ser vereador, o senhor tem que ser prefeito, o senhor tem que ser deputado. Não! É uma questão de escolha, de vontade. Mas eu vou mudar de assunto que eu já estou me chateando aqui. É mesmo? Tá, já estou. Agora, É? Bom, agora... Mas não fica chateado. Não, Hoje é quarta-feira. O Norton, bom, mas só para concluir, República Federativa, isso é uma coisa que tem que ser vista. A República Federativa, reforma administrativa, só se fala nisso. Só se fala nisso, não se faz, não se cumpre. Reforma administrativa, tornar a máquina estatal mais eficaz, mais eficiente. Mas não é colocando mais 4 burros que vai empurrar mais rápido o bonde. Não é com quantidade, é com qualidade, com eficiência, com determinação, com transparência, com honestidade, com ética, que vai se melhorar a máquina administrativa. Poxa, é tão difícil entender isso. A Rádio Sulina vai fazer circular daqui a uns dias outras vinhetas relativamente à eleição, viu, Norton? Uhum. Não venda seu voto, troque-o por segurança, saúde, educação, justiça e outras boas causas sociais. Bárbaro. Vote com responsabilidade, eleja a cidadania. Sulina, sua amiga democrática de Pacazzi, sabe como é que tu consegue medir ou ter uma ideia da avaliação da sociedade sobre determinadas situações ligadas a tudo isso que tu falou? Sim. Pela reciprocidade. Reciprocidade. Qual é o método usado pela sociedade para aquilatar aqueles que ela deseja que a represente? Não é? Ô Norton, só para... Só para... apenas uma... Só para espairecer um pouquinho. Uma reflexão. Só para espairecer um pouquinho. Vamos ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Que alegria ouvir o ruidoso esplendor da revoada de sentir ruflando pelo amor que sonha. Alça o voo para a risonha jornada na vida liberada, rimando asas, liderando a passarada. Que alegria ouvir o ruidoso esplendor da revoada. Olha só. Brincadeira. Depois eu explico. Eu sei. Depois eu explico. Sei. Bom, mas assim, deixa eu só ver aqui. Meu querido Correia, eu vou prestar muita atenção no que você está dizendo. Respeito muito as opiniões do Correio. Quero pessoalmente muito bem o querido amigo. E lamento que faz tempos que a gente não se vê pessoalmente. Estou com saudade daquele bate-papo, daquela conversa amiga. Sempre é o nível das ideias. CVC e PCC, o que significa isso? É alguma coisa para comprar? Eu não vou falar nesse assunto. Não, Norton, mas como que não, tia? Tu que sabe de tudo. CV, não é CVC, CV. Comando Vermelho. E como é? PCC? Siglas. O que quer dizer isso? PCC. Pergunta para quem lida com o direito. Tá. Bom, não que eu lide com o esquerdo, né? Tá. O que acontece?
a comunidade internacional, de uma forma geral, está tentando interpretar que essas são organizações criminosas ao nível de terrorismo. Olha, a filigrana da coisa, né? Terrorismo, é por classificação. O senhor o que é? Eu sou o quê? Um assassino? Mas depende. Mas como assim depende? Não, tem categorias, né, de assassino. Tá bom? Então tá. No terrorismo, aí afeta a comunidade mundial. Tá? Porque o terrorismo está aí potencialmente agredindo a todos, potencialmente, né? Não aconteceu nada aqui, não veio o CV e o PCC, não veio aqui na Suíça e não fez baderna lá na cidade da Suíça, ou lá na Groenlândia. Não fez, mas pode fazer, porque é um grupo terrorista e não tem pátria, e tem sim propósito de poder, e para tanto se destruir, tanto faz. É um meio. Me permite? Tá? Pois não. Pacazzi, vamos entrar com seriedade nesse assunto, porque esse é um assunto que realmente pode acabar nos trazendo profundos dissabores. Eu só faço um questionamento para ti, já que tu abordou. Sim. Né? Dentro do país que está propondo isso aí, os Estados Unidos, dentro do território nacional norte-americano, estão presentes as maiores facções do mundo. Ah, sim. De países, seja do leste europeu, seja do Oriente Médio, enfim, e cujo a gestão sobre essas facções, o governo norte-americano não tem poder nenhum. Tanto que elas promovem, fazem o que elas querem, e fica o dito pelo não dito. A questão sobre os norte-americanos quererem criar esse status para essas facções, vamos dizer, que existem no Brasil, ou como criaram também para ir para outros países, inclusive para o vizinho México ali, né? É um outro cenário, é uma demonstração de alguma coisa de interferência dentro do nosso país e inclusive do próprio México, quando eles não lidam com aquilo que eles têm dentro do território deles. Porque tu acha que eles vão bater de frente, por exemplo, com a Rússia? Eles vão bater de frente com o Japão? Eles vão bater de frente com a China? Vão bater de frente com aqueles países lá do Oriente Médio? Não. É mais fácil tu encrencar com o Brasil, encrencar com o próprio México, que está ali do lado, encrencar ali com a Venezuela, com a Colômbia. Nós estamos no quintal, Pacazzi. Mas nós estamos no quintal, mas não incomodamos tanto assim. Mas eles podem querer ampliar, inclusive, o seu poder, entre aspas, ou o aumento do seu quintal, partindo do princípio e gerando esse tipo de interferência. A pergunta é: por que eles não interferem com quem está lá dentro já estabelecido dentro do território norte-americano? O Norton, de certa forma sim, eu não deixo de dar uma certa razão. Agora, tem um outro aspecto. Quando aqui dentro esses grupos criminosos, né, independente da classificação mais com a sintonia fina, né? Isso aqui são terroristas, são isso, tem aquele. Bom, isso lá nos critérios tem peso. Tá? Eu acho assim, quando há interferência na relação comercial, vamos começar por essa, comercial entre os países, porque hoje o que é o mundo? O mundo é um mercado. É uma relação comercial, Pacazzi. É um mercado aberto. As armas só são vendidas porque tem quem compre. Tá. O mercado bélico. Isso. A droga só existe Sim. porque tem quem compre. Quem é que difundiu
grande parte do que existe hoje no mercado das drogas. Os próprios norte-americanos que traziam, inclusive, dentro de caixões lá durante a guerra do Vietnã. E veja bem. E agora estão querendo limpar uma sujeira que eles próprios criaram? Que é isso? Bom, mas de qualquer maneira, quer dizer, quando esses grupos, embora internos, né, começam a complicar essas pontes, esses links, esses liames internacionais, como é o caso, nós negociamos. Parte do que produzimos aqui, boa parte, vai para fora. E trazemos uma parte de fora para cá. Na indústria farmacêutica, por exemplo, tecnologia, serviços, etc, etc. Então, quer dizer, o mundo é um grande mercado. Quando há uma influência nefasta nas relações mercadológicas, econômicas, socioeconômicas, eu acho que é preciso que sim, que a comunidade internacional se interesse por isso e tome providências. E cabe aos países... A comunidade internacional, não alguém especificamente, Pacásio. Mas, Norton... Porque aí é interferência. Mas olha, sinceramente... eu acho que nós temos no Brasil, temos Polícia Federal, temos Exército, nós não precisamos que os norte-americanos venham aqui querer determinar o que pode, não, independente de quem está no poder. Mas então que as nossas autoridades tomem providência. Nós temos que nos preocupar com o cenário que nós estamos vivenciando. Nós temos que proteger a população brasileira. Mas será que nós precisamos digamos, de um olhar colonialista sobre nós? Acho que não. Uma forcinha de fora? Mas, Norton, quando nós temos a faca, o queijo... Mas não podemos misturar as coisas, Pacásio. A vontade, está tudo posto aí, está tudo aí. Tá? Quando nós temos tudo isso e não tomamos a providência... E não tomamos a providência, e o prejuízo continua acontecendo, inclusive para os demais países que não o nosso. Sim. Nessa linha de raciocínio, não caberia a eles terem uma certa franqueza de dizer, olha, se vocês não tomarem providências, eu acho que nós temos um certo direito de tomar. Para que existe a ONU? Tu gostou da piada agora? Pois é. Eu estava precisando disso. Essa piada que o mundo conta. É essa piada que o mundo conta para tudo que tem acontecido nas últimas décadas e que dizem, mas a ONU é que vai fazer a gestão. E vai fazer a gestão de quê, Norton. Gostei, Norton, agora sim. Basta nós olharmos lá para o continente africano, basta nós olhar para a Iugoslávia, basta nós olhar para grandes países que acharam que a ONU poderia salvá-los e não salvou. Ô Norton, agora muito obrigado por me lembrar disso, muito obrigado. Agora só duas coisinhas antes de encerrar, tá que bem. Eu vou precisar sair. Uma questão de natureza nacional, bem local, né? Bom, está surgindo coisa de toda a ordem aqui. Fica para o próximo programa. Bom, o João Valdomiro está na nossa sintonia. Grande abraço, querido amigo. João. Uma bem local. Não para de me mandar mensagem aqui, né? Uma bem doméstica. Sargento Félix mandando um abraço. Grande abraço a ele também. Grande abraço. Lei de proteção de dados. Tem uma lei de proteção de dados, né? Tem, né? Claro. Tem, né? Sim. E tem que se cobrar isso. É uma lei de proteção de dados, você tem direito de ficar calado. Então, de não dizer nada. Bom, não passar os seus dados para ninguém. Então, que nem o motorista, que foi o cara que chegou em Portugal, né? Era um agente secreto português. Que foi investigar alguma coisa lá na Inglaterra a respeito de um fato lá internacional ligado a essa questão de segurança. Tá? Mas ele era agente secreto. Certo. E disseram para ele, olha, tu não pode dar nenhuma margem para que reconheçam a tua identidade. Tu é um agente secreto. Espião. E assim tu tem que ser. Então ele pegou um avião e coisa, depois pegou um táxi
E o taxista diz assim, muito bem, meu amigo, para onde vamos? Jamais as de saber. Ele não podia revelar nada. Mas uma questãozinha assim, lei de proteção de dados. Mas todo mundo usa aplicativo. E está solto isso, bem tranquilo. Não, nada contra, nada pessoal. Mas não é uma invasão de... É ou não é? Quem é que te protege nessa lei da proteção de dados? Qual é o setor que ampara e que cria as normas para que tu esteja protegido? A velhinha de Camboté. Ah, pois é. O Luciano está dizendo aqui, o Luciano Martins, que essa abraço, da Luciano. ONU foi grande, viu? Um abraço, foi Luciano. Foi de cair os buteados. Foi. Os capacetes azuis. Um abraço. Então, eu acho assim, mas teve gente de Dom Pedrito que foi trabalhar pela ONU, né, Pacazzi? Eu acho assim, sim, claro que sim. Lá no Haiti, foi, só que acabaram deixando pior do que estava, né? Eu acho. Sim, mas a ideia era essa. Não os de Dom Pedrito, né? A ONU como um todo, né? A ideia era essa, né? Eu acho assim, por exemplo, nessa interferência americana, não vamos esconder o sol com a peneira, né? Eles são uma das grandes lideranças mundiais. Tanto é verdade que é um dos 5 países que está no Conselho de Segurança da ONU. É o balizador da segurança mundial. É verdade, né, tá? Então ele pode não estar falando só em nome dele, dos Estados Unidos. É tanto verdade que hoje agora se viu, né, que eles estão espalhados no mundo. Sim. Estão espalhados no mundo, com várias bases. E é por isso que os iranianos estão atirando para tudo que é lado. Pois é. E pagam por isso. Né? Não, quem paga são as pessoas que estão próximas àquelas bases. Não. Né, Pacazzi? Tudo bem. Porque cada país assume o risco quando estabelece uma base, e por exemplo, norte-americana. Porque assim, os norte-americanos, quando foram chamados a entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles realmente foram os balizadores para combater aquela tentativa absurda de alemães, japoneses, aí do eixo do mal. E eles foram os que promoveram a paz no mundo. Mas isso aí tem dois lados, isso aí todo. Agora, uma decisão presidencial, unilateral, de interferência, não, Pacazzi. Então, porque não é bem assim também. Nós temos que analisar e ver, afinal, somos uma nação soberana ou somos ainda sob o olhar mundial, uma colônia sendo estabelecida? Mas soberania de entregar os morros do Rio de Janeiro aos bandidos? Isso é soberania? Bom, mas isso aí quem tem que cuidar são as autoridades. Pois então, mas... O que faz o seu Alexandre de Moraes e toda a sua turma lá no STF? Não rasga a minha capa, como diz o outro. Não rasga a minha capa. Mas ela está toda furada. Ei, Norton. Vai longe. E a nossa Constituição, o Exército, outra piada não. Para proteger a Constituição? Outra piada não. A Constituição não é o povo? Outra piada não. Aqui eu vou morrer de rir. Não, assim, Norton, esse assunto merece debate. Ao nível das ideias. O Benir quer fazer um grupo de debate aqui na rádio. Ótimo. Ele quer criar um programa de debate. Ele quer que tenha um programa todos os dias, inclusive. Ótimo, muito bom. No horário da manhã, ele quer formar um grupo de trabalho, ele quer ampliar o debate. Vem por aí o tal de Grupas. Grupo de apoio, Grupo Pedritense de Apoio Social. Opa! Tá? É uma ONG, é uma iniciativa... É uma iniciativa de pessoas bem... Hoje tu não falaste nos cachorrinhos. Quem? Nos cães. Mas que cães? Que cães me habla? Eu só quero, antes de terminar, só quero dizer o seguinte... Eu posso te contar uma? Conta. Eu vou te contar rapidinho, antes de... aí eu vou sair do ar. Tá. Eu tô saindo esses dias ali do banco. Sim. Certo? E aí eu vi umas jovens ali, né? Camiseta rosa. Da Liga, né? E aí eu atravessei a rua e dizia, o senhor não quer fazer uma colaboração, digo, com a Liga? E dizia, ela é da Liga. A Liga está ajudando a ONG, Coração Amigo. Uhum. Né? Eu digo, olha,
Eu acho que já tem a ONG Coração Amigo que pode fazer esse tipo de ação, né, Pacazzi? Claro. Como a PASFA, como todas e qualquer instituição. Agora, a gente não pode misturar o jogo. Nós temos e valorizamos, né, Pacazzi? A nossa Liga Feminina de Combate ao Câncer. Esse dia eu falei aqui no programa, conversando a respeito da importância do voto da Liga, até na eleição da nossa provedoria. Sim. Porque a Liga tem ali alguns leitos na Santa Casa e faz um trabalho de excelência. Eu não vou nem falar aqui no programa. Certo. Entendeu? É fantástico. Eu acho que a Liga, ela não... Eu entendo que não dá para misturar. Não dá para misturar as coisas. Uhum. Nós temos que resolver cada problema dentro da sua esfera. Perfeito. Pode ser, Pacazzi? Pode ser. Pode. Eu assim, eu não me neguei, fiz a minha colaboração, mas que fique registrado. A Liga, o tamanho da Liga é muito grande e não pode, em algum momento, ser utilizado, nada contra a ONG, seja quem for, mas nós não podemos misturar, viu, Pacá? Porque são situações diferentes. Tu não pode usar o status de um para tentar ajudar o outro. Perfeito. Bom, eu só quero dar uma informação que nós já estamos aqui chegando no mundo a 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões, tá? Nós temos 8 bilhões de irmãos no mundo. Eu fico pensando, e também é um tema para debate, em 8 bilhões há uma crise de identidade bem severa. Ou pode haver, né? Eu não sei se deveria haver, pode haver, né? E o João Valdomiro e o Suleiman estão dizendo que querem debate e vamos ao debate, tá? E vamos convidar o Correia também. Tá, Pacazzi, sexta-feira. Diga. Sexta-feira às 16 horas. Sim. Eu vou acompanhar a visita também, obviamente, trabalho com ele. O deputado Afonso vai vir a Dom Pedrito. Ótimo, que bom, que bom. E um dos locais que nós vamos visitar é lá no Canil, aonde foi construída a casa de passagem. Eu estarei lá, a vice-prefeita, acredito, vai nos acompanhar também, mais alguns vereadores, para a gente acompanhar. Aquilo ali é objeto de um investimento muito grande, que começou lá em 2023 e que tem um propósito. E esse propósito é cuidar dos nossos cães e a casa de passagem animal, não é só para cães, para gatos também, acredito. Não é? Claro. Ele tem um propósito e tem que ser utilizado para esse fim. É um investimento alto que foi construído porque alguém pediu que se construísse. Sim. A ideia original, inclusive, foi um pedido na época do vereador Júnior Rodrigues, era de um castramóvel, mas, segundo o que se soube, havia um pedido de uma casa de passagem, tá lá. E nós vamos lá para verificar, porque veio um recurso de 200 mil na época e teve contrapartida do deputado Afonso e teve contrapartida do município. Temos que usar, temos que valorizar, e se o propósito era para cuidar dos animais, aquilo lá, independente da distância ou não, terá que ser utilizado para casa. Parabéns pela iniciativa. Norton, me honra muito um convite que recebi do meu querido Márcio aqui da Quert para conversar com ele na sexta-feira. Tá? É um podcast, é isso, né? Isso. Tá. Eu vou assistir. Ah, é? Aí tu conta a piada da ONU lá pra mim, que eu vou dar risada lá em casa. Eu tenho uma outra. Eu tenho uma outra na manga aqui que vai rivalizar com essa. Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um programa. Norton, um grande abraço para ti, Valdir, a todos os nossos ouvintes, dizendo o seguinte: obedeça ele que obedece e será bueno ele que manda. Grande abraço a todos. Muito obrigado. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.